Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast sobre tecnologia, inovação e negócios internacionais. E hoje estou aqui com nosso amigo Samuel Silveira, co-founder e CEO da Evolum. Trabalhamos em algumas jornadas internacionais e nesse primeiro momento queria que o Samuel se apresentasse, também conhecido aí no ecossistema de tecnologia como Samuca, glorioso Samuca. Fica à vontade, Samuca, por favor, se apresenta e fala um pouco da Evolum aí e o que vocês fazem. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Vini. A gente no dia a dia se encontra bastante, troca bastante ideia e para mim é um prazer aqui estar participando e estar podendo trocar essa experiência, essa ideia aqui contigo e com o pessoal também. A Evolum é uma empresa de transformação digital, né, especializada em Cloud Solutions. Então, a gente faz modernização de aplicações, constrói aplicações focadas em nuvem, né? Migração para nuvem, sustentação. Então, tudo que envolve tecnologia para nuvem, não somente a hospedagem, né? A gente é parceiro de uma nuvem, que é a DigitalOcean, mas a gente opera todas as nuvens. Então, AWS, GCP, Azure, a nuvem que você precisar, a gente opera e a gente constrói sistemas, constrói software, né, para rodar em nuvem. E agora a gente está abrindo aí uma unidade de negócio de low code também, né? Então, basicamente, a gente constrói soluções de tecnologia para ajudar os nossos clientes a se transformar digitalmente, né? Pô, muito legal. Então, já falando um pouquinho aí sobre negócios internacionais, né, Samuel? Falou aí já da DigitalOcean, empresa internacional, agora com presença no Brasil. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas conta pra gente, assim, quem é o Samuel, como que iniciou essa jornada e pro pessoal também conhecer um pouquinho dessa história. Legal. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas eu sempre começo a minha história bem do início mesmo, porque eu acho que o que eu passei ali na minha adolescência me ajudou a formar o ser humano que eu sou hoje e a fazer boas decisões, assim, né? Mas meu pai é pedreiro e eu comecei a trabalhar com ele com mais ou menos uns 11 anos de idade. Então, com 16 anos, por exemplo, eu já era pedreiro profissional. Então, comecei minha carreira muito longe da tecnologia e de onde a gente está hoje, né? Sim. E ali dos 11 até os 18, 19, cara, eu trabalhei no que tu puder imaginar, assim. Hoje eu vendi curso de informática, eu vendi carro, eu trabalhei em marcenaria, eu trabalhei carregando caminhão de bombona de água de 20 litros, trabalhava de madrugada para o caminhão sair de manhã, entregando panfleto, enfim, trabalhei numa infinidade de coisas e chegou num determinado momento, ali perto dos 20 anos, eu queria casar, né, e eu não tinha uma profissão, né, eu olhava, tá, o que que eu sou? Beleza, eu sou pedreiro e tal, mas não é exatamente isso que eu quero seguir. E aí nesse momento, né, até foi a minha esposa que, na época, namorada, encontrou o curso técnico de programação do Senai. Então, fui fazer o curso técnico de programação, aí nos primeiros 6 meses eu já estava fazendo estágio, e daí para frente eu tive uma experiência de 10 anos aí na área de tecnologia, trabalhando, né, em outras empresas. Então, passei por todas as áreas, então desde o suporte, onde foi eu consegui meu primeiro estágio, programação, Delphi, depois passei para programação em Java, analista de sistema, analista de negócio, iniciei, né, na carreira de liderança, liderando um pequeno time, sendo supervisor de um pequeno time. Depois disso eu voltei para a área de tecnologia, a programação, né? Mas quando eu fiz esse movimento, aí eu já tinha em mente. Nesse período também eu tentei empreender, né? Eu criei algumas startups, né? O movimento nesse período eu comecei a me envolver no movimento de startup que estava surgindo aqui. Participei de vários eventos e tal, então comecei, né, a dar os primeiros passos, tentar criar algumas ideias, mas como um bom programador, eu acabava não validando nada, ia para o código e saía desenvolvendo. Então, construí um monte de coisa que ninguém quis usar, né? Sim. E aí, na última experiência, quando eu saí de supervisor e voltei a ser programador, eu já tinha em mente que, cara, daqui para frente eu vou ficar um tempo nessa empresa, que era uma empresa muito boa, com relação à cultura e tal. E na sequência eu vou abrir a minha empresa e foi isso que aconteceu, né? Então, ali em 2018, em abril de 2018, eu, junto com mais 2 sócios, a gente fundou a Evolum, com o objetivo, principalmente, de trabalhar com uma visão de prestação de serviço de software, mas focado em produto,
e não simplesmente aquela alocação mais fria, digamos assim. Depois essa própria visão ela foi evoluindo. Hoje a gente faz alocação, a gente faz body shop, mas a gente entende que existe um jeito de fazer que a gente consegue cuidar das pessoas e ao mesmo tempo entregar um bom trabalho, né, entregar valor para o nosso cliente. Então, de uma forma muito resumida, esses aí foram os últimos 20 anos da minha vida. Bem resumido, então, os últimos 20 anos do Samuca aí, e sem dúvida, né, cara, essa história contribuiu e ainda contribui muito para o desenvolvimento do Samuel empreendedor, para o desenvolvimento da Evolu, e até para trazer um pouco mais assim para o pessoal de casa, né, a alocação de pessoas ou essa questão do body shop seria alocar um profissional para trabalhar dentro de uma empresa, né, alguma coisa Exato. nessa Esse linha. é um dos serviços que a gente oferece, então a gente aloca realmente dentro da empresa, então a gestão do dia a dia fica com a empresa que está lá alocando, mas a gente tem uma gestão da pessoa para entender, o perfil, o ambiente que a pessoa está é saudável, o que a gente vai fazer para a pessoa evoluir na carreira, então a gente continua com esse cuidado. E existem outras formas também de relação, digamos assim, de serviços, que a gente acaba assumindo o desenvolvimento do produto como um todo, o squad é nosso, a gestão do dia a dia é nossa e assim por diante. Então, existe essa pequena diferença. Muito legal. Evoluindo um pouco aqui, a gente agora entrando na seara dos negócios internacionais, né? A gente sempre costuma falar bastante, e o Samuel, a gente já fez isso em mais de uma oportunidade, de ressaltar ali os pilares de internacionalização, né? Então a gente trata a questão de exportação de serviços, que inclusive exportar um serviço hoje é mais barato, digamos assim, vender para o exterior do que a gente vender para nossa própria cidade ou para o estado aqui dentro do Brasil. Questão de impostos, né? Então hoje temos a isenção aí de alguns tributos para exportação de serviços. A importação de serviços que vocês aí então com a própria DigitalOcean já estão criando esse relacionamento internacional, que é de trazer uma solução internacional para o Brasil e poder trabalhar o mercado brasileiro. Então internacionalização não é somente vender para fora do Brasil. A parte de recursos humanos, contratação de pessoas ou expatriação de profissionais para fora do Brasil. Eventualmente a gente vai ter que fazer uma alocação de um squad ou de um profissional também para uma empresa estrangeira, quem sabe, né? Isso pode ser um projeto nosso aí dentro da Evolu. A parte do benchmarking internacional, então a gente vai falar um pouquinho aí da participação em feiras internacionais, conhecer ecossistemas mais maduros e trazer essa inovação para dentro de casa. E por fim a parte de captação de investimentos estrangeiros, né? Que são aí os 5 pilares da internacionalização de negócios. E assim, Samuca, independente disso, cara, eu penso que o mais importante nessa jornada empreendedora internacional é o mindset global do empreendedor, né? E você como líder da Evolu, assim, como que você transmite esse teu pensamento, essa tua ideia, essa cultura para os colaboradores e as pessoas que trabalham contigo no dia a dia? Essa veia internacional, digamos assim, ela ganhou muita força, principalmente nos últimos 3 anos, tá? Mas a Evolu tem uma história, no mínimo, curiosa, porque no fim a gente nasceu internacional, né? Porque a gente nasceu de uma parceria, então éramos 2 sócios brasileiros, e nascemos de uma parceria com uma empresa canadense, que na época se chamava Infobec, hoje se chama Inovexia, e eu conhecia um dos sócios dessa empresa, que é um brasileiro que já tinha ido para o Canadá há muito tempo. Então eu tenho um perfil de sempre dar muito valor às conexões que eu vou fazendo ao longo da vida, e eu tenho certeza que a história da Evolu no Brasil e fora, ela está sendo construída, está dando certo por causa dessas conexões, e esse é um exemplo. Se não fosse essas conexões que ambos os sócios eu conheci trabalhando com eles dentro de uma empresa aqui na região, a Evolu talvez não existiria, né? Então a gente fundou a Evolu e no início era basicamente eu e o outro sócio brasileiro prestando serviço para essa empresa canadense. A gente não falava inglês, a gente até começou a estudar francês porque a empresa fica em Quebec, né? Daí, vamos começar a estudar francês e tal. Só que o que aconteceu? Depois de um determinado período, e até na época, por uma falta de maturidade, né, minha mesmo e do sócio, a gente acabou
além de outros pontos, a gente acabou tendo uma estratégia de nacionalizar a empresa, digamos assim. Certo. Então, na época, não necessariamente a gente pensou dessa forma, mas a gente pensou, cara, a gente vai precisar crescer a empresa. Então, a gente vai precisar ter uma estratégia comercial, a gente vai precisar melhorar a gestão e tudo isso. Então, eu fui saindo da operação e fui indo mais para essa linha. E como as estratégias da empresa canadense e a nossa, elas não estavam 100% alinhadas, a gente acabou desfazendo a sociedade com a empresa canadense, mas continuamos parceiros, isso não danificou a nossa relação, digamos assim. A gente entendeu que naquele momento o ideal era a gente se dividir. E a gente focou 100% no Brasil por um tempo, e continuamos crescendo, pegamos vários clientes e tal, e de uns 3 anos para cá a gente começou a falar de novo de internacionalização muito mais fortemente de 2 anos para cá, né? Então, qual foi o primeiro movimento, né? Eu não falava inglês, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, cara, vou fazer inglês, preciso aprender, porque senão a Evolu não vai ser internacionalizada. Esse é um ponto. E no ano passado, principalmente, que daí ganhou muito mais força, e daí sim eu já, né, arranhando um pouco mais no inglês e tal, eu comecei a jogar isso e a levar para o time essa visão de que a gente ia para o internacional, que a gente estava montando, né, um plano para ir para o internacional. Então, eu comecei a comunicar isso primeiro. Inclusive, até para mostrar para eles que eles também precisam, ou precisavam, né, estudar inglês, estar pronto para quando viessem as oportunidades, estarem pronto para aproveitar. Então, o começo de tudo foi assim, a gente foi comunicando conforme a gente ia fazendo os planos de internacionalização. Claro que inicialmente não era necessariamente um plano formado, era mais uma vontade, né? Então a gente, nos primeiros 4 meses aí, a gente rodou assim. E no ano passado, como eu falei, como esse movimento ganhou muita força, aí realmente ele começou a fazer parte do planejamento estratégico, com meta, com os objetivos, com as iniciativas, ações, tanto que aí, no ano passado, a gente montou uma diretoria de inovação. Né? Então, hoje, em todos os reportes que eu faço pro time, né, sempre está lá, né, como que está a internacionalização. E é algo bem legal, porque o pessoal me pergunta, o pessoal fica muito curioso para saber como que tá. Então, a gente tem um momento a cada 15 dias que a gente chama de Evolun Coffee, que é um momento de das pessoas e junto comigo a gente tá ali, trocar uma ideia, tirar dúvidas sobre a empresa e tal. E um assunto que sempre surge é a internacionalização. Como que tá, né, se a estratégia mudou, se não mudou e tal. Então eu tento sempre manter uma comunicação muito constante e direta, né? Então toda vez que a gente vai apresentar algo de planos ou de resultados, a gente sempre traz a internacionalização e vai atualizando o time de como que tá. Cara, muito legal. Vários insights aí na fala do Samuel, mas se eu puder, primeiramente, fazer um disclaimer aqui. O Samuel, inclusive, cancelou a aula de inglês dele hoje, que já estava programada. É verdade, desculpa, Matheus. Pra gente nos prestigiar aqui no nosso podcast. Mas, cara, uma palavra muito importante que eu acho que vale ressaltar aqui, que você falou da vontade, né? Então, eu acredito muito que o mindset global de empreendedorismo, de internacionalizar um negócio, vem muito da vontade do empreendedor ou das pessoas que fazem parte dessa jornada ou desse objetivo, né? Porque, de fato, o que eu mais vejo e acompanho hoje são empresas que até gostariam, mas talvez não tenham a vontade, mas gostariam de fazer alguma coisa internacional, mas vão esperar muito as coisas acontecerem. Ou seja, se eu receber um e-mail de um potencial cliente do Canadá ou dos Estados Unidos, eu vou atender esse cliente, mas enquanto isso, eu não vou fazer nada. Então, a gente sempre sugere, e quando falamos de internacionalização, se dedique nem que seja 1% ou 5% do seu tempo a internacionalização do negócio. E o que vocês estão fazendo é fundamental, é sensacional, porque tem o Evolun Coffee e todo mundo vai perguntar sempre em relação ao andamento dessa jornada internacional, ao planejamento, se algo mudou, como que está acontecendo, né? Então, as coisas podem andar talvez um pouco devagar, mas um pouco mais rápido, mas tem que sempre estar em movimento. Eu acho que a Evolun consegue mostrar e fazer isso com essa mentalidade, com essas iniciativas junto a todos os colaboradores da empresa ou as pessoas-chave, né? E é um movimento que começou comigo, de fato, né, com essa vontade de internacionalizar, e na verdade eu sempre tive uma clareza muito grande de que
a gente ia ser internacional de novo, né? Mas chegou um determinado momento que, para mim, internacionalizar não era mais uma estratégia de expansão, era uma estratégia de sobrevivência até. Por quê? Porque os bons profissionais de tecnologia que estão no Brasil, eles estão aprendendo inglês e estão indo trabalhar para empresas de fora do país. Então, no nosso modelo de negócio, se eu não conseguir oferecer boas oportunidades de trabalhar com projetos internacionais também, falando inglês, recebendo um salário maior por causa disso também, a gente vai acabar perdendo os bons profissionais que a gente tem. Então, também tem esse viés, cara, da necessidade. Então, num determinado momento, cara, beleza, eu já tenho a vontade, mas agora eu tenho uma necessidade mais forte também, principalmente na pandemia, que daí ficou tudo online. Cara, Sim. teve muita gente que, falo mais ou menos inglês aqui, que conseguiu, né, trabalhar para fora. E daí eu lembro até hoje da reunião que a gente fez, dizendo, a gente agora vai meter o pé na internacionalização. Eu falei exatamente isso. A gente tinha uma vontade de internacionalizar. Agora a gente tem um plano. A gente vai ter um plano e vai seguir esse plano. Né? Então, um pouquinho antes disso até, qual foi o meu primeiro movimento? Conexões, né? Como eu falei, cara, tudo na Evolum, a maior parte das coisas foram geradas por conexões. Então, na minha cabeça, o que eu fiz? Cara, quem que eu conheço que está fora do país e que talvez possa me ajudar? Então, eu conectei com pessoas em Portugal, na Noruega, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, reativei o contato, né, com a Inovexia, que é nosso parceiro hoje. Então, foi nosso sócio e hoje é um dos nossos principais parceiros, né? A importância de manter... E uma história que não é de 6 meses, né? São de alguns anos de trabalho, né, cara? Exatamente. Então, a gente abriu frente de conversa com várias pessoas de vários países e internamente também uma outra ação que a gente teve que foi muito boa e que me deu eu aprendi várias lições, foi compartilhar depois com o time, porque tudo isso começou comigo. E daí o time começou a ver que eu estava me movimentando e o time começou a levantar a mão. Pô, deixa eu te ajudar com isso aí. Então, tipo, às vezes a pessoa estava lá, era um PM que estava tocando os projetos, mas que já tinha trabalhado em empresa internacional, falava inglês fluente. A gente trouxe ele para ajudar na organização e na execução mesmo do processo inicial de internacionalização, que naquele momento era buscar informação, quais são os melhores países, como que o desenvolvedor brasileiro inteligência comercial, visto. assim, né? Isso, exato. Então, esses foram os primeiros passos. Aí depois a gente começou a filtrar e escolher realmente onde a gente ia colocar mais energia. Sem dúvida. Legal. E se a gente falar um pouquinho então de conexões, entrando no pilar do benchmarking, de missões internacionais e essa questão de relacionamento, né? Recentemente tu esteve em Portugal. Exato. Né, Samuca? Fala um pouco pra gente assim, como é que foi o evento, o que tu foi fazer em Portugal e quais foram as conexões e relacionamentos importantes para a Evolum gerados nessa viagem. Legal. Essa viagem para Portugal foi bem interessante porque inicialmente, e aí foi assim, eu preciso ir para algum evento internacional, beleza. Qual é o que faz mais sentido nos próximos meses? Eu acho que eu acho que comprei o ingresso do Web Summit faltando 2 meses, assim, tipo, foi muito em cima, sabe? Considerando a envergadura do evento, né? Sim. E o evento era 1 semana, eu falei, não, compra e já compra hospedagem e a passagem para eu ficar mais 1 semana. Mas eu não tinha um cronograma para a segunda semana, não tinha o que fazer lá. Tinha que fazer acontecer no evento. Daí eu pensei, e agora? O que a gente vai fazer, né? Mas antes de ir, a gente conseguiu algumas conexões aqui no Brasil, que tinham muitas conexões em Portugal. E algumas semanas antes do evento, a gente conseguiu eu sair daqui do Brasil com a agenda do evento, mas para a segunda semana, uma agenda de visita em várias cidades de Portugal, principalmente ali no oeste de Portugal. Então, isso, né, foi muito bom para a gente, porque, cara, se eu não tivesse conseguido, né, essas agendas na segunda semana, realmente, teria que dar um jeito de... E essa era a intenção, né? Eu vou para o evento, vou fazer alguma conexão lá e na outra semana eu fico lá e visito mais alguns lugares e tal. E aí, com essa organização das 2 semanas, a primeira eu fui para o evento em si me surpreendeu bastante pelo tamanho, já tinham me falado que era gigante e tal. Eu não consegui necessariamente fazer conexões comerciais, sim, né? Até porque foi um evento bem exploratório, assim. Mas o que eu consegui fazer? Benchmark. Né? Então, eu vi muitas empresas fazendo a mesma coisa que a gente faz, por exemplo.
Então, empresas da Índia... Claro que no Brasil a gente é muito forte nisso, tem muitas empresas boas que fazem isso. Mas quando tu vai para um evento desse tamanho, tu vê empresas da Índia, empresas da Noruega, empresas da Finlândia e todo mundo lá oferecendo soluções de desenvolvimento de software. Então, qual foi o estalo que me deu, né? Cara, beleza, a gente está tentando criar diferenciais competitivos, ok, mas na prática essas empresas, elas são muito parecidas também, né? Então, não posso dizer que foi um baque, mas essa criação dessa consciência, né, o aprofundamento nessa consciência de que se a gente continuasse fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo, a gente simplesmente ia ser mais não só no Brasil, mas no mundo, porque, né, é um mercado que é muito concorrido, né? Sim. Então esse foi com relação a benchmark, foi um dos principais insights. E fora isso, eu aproveitei para conversar com outras empresas que tinham soluções de cloud. Então, entender, tinha empresas que tinham soluções de monitoramento, de gestão de nuvem, então eu acabei focando daí mais na parte de nuvem e conhecendo as empresas de outros lugares do mundo, na parte de outsourcing e fábrica de software. E também interessante ver como tem um grande número de startups, o que as startups vinham criando, né? Então, muita coisa de IA. IA, na verdade, foi a base do evento inteiro, Sim, né? sem dúvida. Até quando a palestra era sobre investimento, ficava falando de IA e no final, 2 minutos de investimento. Sim. Mas o evento foi bem interessante por causa dessas percepções que foi possível de ter. E até pode parecer bobo, digamos assim, mas até o fato de tu conseguir treinar mais um pouco a língua, né, a discutir coisas complexas em inglês. Então, beleza, hoje eu falo inglês, mas eu não sou fluente, então preciso evoluir bastante ainda. Então, um evento desse, ele acaba te trazendo a realidade do que tu realmente vai enfrentar com relação à concorrência, com relação às tuas crenças dentro de um mercado muito maior e muito mais concorrido. Então, o Web Summit especificamente foi interessante por causa disso. E pela Evlo, no evento específico, foi só você ou mais alguém da empresa? Daqui do Brasil foi só eu, só que na época, ela era nossa analista administrativa. Hoje ela está fazendo uma migração para a área de dados, né? Ela mora em Portugal. Ah, tá. Então esse é um outro ponto interessante, né? A Avalon é uma empresa 100% remota, então a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, e tem uma pessoa na Irlanda e tem 2 pessoas em Portugal. Eu acho que agora tem até mais uma pessoa que está fora do país também, mas ela já vive lá, né, há bastante tempo, e daí como ela mora em tipo umas 2 horas lá de Lisboa. Aí ela foi no evento também, a gente se encontrou lá. Então hoje, pra gente falar um pouquinho de estrutura societária né, de negócios assim. Então hoje nós temos a Evlo Brasil, que inclusive já, de novo, né, um dos pilares de internacionalização, a contratação ou a expatriação de profissionais. Então a Evlo inclusive já tem colaboradores aí que moram fora do Brasil, independente de vender para fora ou importar serviços ou captar investimento estrangeiro, a gente já está nessa atuação internacional, né, há um tempo. E quando retornou da viagem, assim, Samuel, do evento, esses insights, cara, isso foi algo que foi compartilhado com o time, com as lideranças ou com outros colaboradores? Fez sentido fazer isso ou foi algo que ficou mais na tua cabeça como empreendedor e tu tá levando isso no dia a dia, assim? Como é que tu tentou passar isso para a equipe? Como que foi a lógica, né? Quando a gente foi para Portugal, quando eu fui para Portugal, a diretoria de internacionalização tinha acabado de ser criada, né? Até se tivesse sido criado um pouco antes, provavelmente o head de internacionalização, que é o Thiago, ele queria, provavelmente, né? Pela lógica. Então, aí eu vou falar um pouco também da segunda semana que eu tive lá. Isso, então, depois do evento, eu visitei várias cidades do oeste português. Então eu visitei Leiria, eu visitei a parte do centro ali também, como é que é o nome da cidade? Esqueci, mas é bem, então, onde tem uma universidade, é uma das universidades mais antigas de Portugal. Coimbra, isso, Coimbra. Então Coimbra, visitei agora, onde tem as ondas, Nazaré. Outras cidades que na verdade são cidades até históricas, né, digamos assim, e que começam a fazer um movimento de trazer também a tecnologia. Então, essas conexões que eu fiz lá, eu conheci pessoas de câmaras de comércio, por exemplo, ou até os que são as nossas associações comerciais aqui, comerciárias, né, de cidades,
conversei com pessoas, assim, conversei com outros empreendedores locais que têm tecnologia de vending machine, por exemplo. Então, conversei com empreendedores e que tipo de soluções o mercado demanda. Conversei com pessoas que implantam ERP lá, outras empresas que trabalham com blockchain e realidade virtual, realidade aumentada. Então, foram vários tipos de negócios diferentes. E basicamente, cara, eu saí de lá, eu ia visitar, chegava à noite no hotel e documentava tudo, assim. Então, eu gerei, cara, um documento, eu acho que umas 15 páginas. E como é que foi essa tua documentação, cara? Isso é importante, é bem bacana. Foi um documento no PC mesmo ali? Começou a escrever? Ou tu tinha algum formulário específico, alguma matriz, algo assim? Conta pra gente. Um documento no PC, um documento compartilhado ali no Drive. E qual era a minha intenção? Cara, quem é a pessoa? Qual foi a conexão? Qual é a empresa? O que ela faz? Quais as dores dela? Ou que ela pode nos ajudar a chegar? E quais as oportunidades ali eu identifiquei? E quais os próximos passos? Então, aí já indo para a resposta da tua pergunta, quando tu voltou, o que tu fez? Cara, antes de eu voltar, na verdade, aí eu já estava fazendo reunião com o head da internacionalização e a gente passou o documento inteiro. Então, ó, essa pessoa aqui tem essas oportunidades, os próximos passos são esses. Essa pessoa aqui tem essas oportunidades, os próximos passos são esses. Então, quando a gente voltou, a gente basicamente tinha um plano de próximos passos pro mercado português, né? Aí, claro, tudo isso é muito bonito. Funcionou do jeito que a gente queria? Não. Não funcionou exatamente do jeito que a gente queria. Por quê? Porque quando a gente voltou, e daí esse também foi e está sendo um grande aprendizado, mas a gente evoluiu muito nos últimos 3 meses. Quando a gente começou a preparar as apresentações da Avalon, por exemplo, o pitch da Avalon para ir para o mercado internacional. No Brasil, a gente sempre fez muitas coisas, né? A gente pensou, cara, beleza, eu vou ter que diminuir aqui a gama de serviços que eu ofereço, porque senão, principalmente falando em inglês, por exemplo, cara, em português, às vezes eu já demoro, porque é muita coisa para explicar. Sim. Em inglês vai ser mais difícil ainda. Então, o que a gente vai? Então, a gente começou toda essa discussão. Então, a gente passou um período ali, 1 mês, 2 meses, refazendo o nosso pitch, pensando no mercado internacional. Então, meio que ficou um gap, digamos assim, do meu retorno de Portugal, com a real ativação dos contatos. Nesse período, eu continuei em contato, atualizando as pessoas, até porque, o cara vai lá, faz conexão aqui, diz que tem algum interesse de parceria e depois some por 2 meses. Não. Sim, a gente, de vez em quando, eu dava um reporte, né? Falava, a gente tá nesse ponto, a gente tá refazendo essas estratégias aqui, então segura mais um pouquinho aí que daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, depois desse período, a gente já tinha um pitch mais alinhado, já tinha escolhido alguns produtos específicos tanto para Portugal quanto para o Canadá. E aí a gente começou a reativar os contatos. Alguns deles, né, já trouxeram não um retorno a título de fechamento de contrato, por exemplo, mas que a relação ela está se aproximando, né, e a gente está começando a construir muitas coisas junto, assim, e inclusive, né, o que tu deu o exemplo da DigitalOcean, por exemplo, que a gente fez, hoje a gente é credenciado DigitalOcean no Brasil, é uma oportunidade que a gente viu, porque aqui realmente é dominado pelas gigantes, né? Sim. E a DigitalOcean é uma plataforma que é excelente, com um custo-benefício espetacular, e que no Brasil ela não é tão forte, digamos assim, e a gente hoje tá ajudando a DigitalOcean para vir para o Brasil. E em Portugal surgiram oportunidades semelhantes. Eu não vou trazer o nome da empresa ainda, porque a gente ainda está em processo de fechamento. Não é uma empresa tão grande quanto a DigitalOcean, mas é uma empresa que tem algumas soluções bastante inovadoras na área de blockchain, né, como eu comentei, de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, ESG. Então, é um ecossistema de tecnologia e que a gente recebeu o ok deles para a gente licenciar e trazer a tecnologia para o Brasil. Então, a gente está ainda em negociação, mas nos próximos 2 meses, 1 mês, 2 meses, a gente deve fechar isso e começar a trazer também essa tecnologia para o Brasil. Muito, muito bom. Então, aí a gente já entra nessa questão ali justamente da
importação de serviço, representação aqui, né, licenciamento de tecnologias estrangeiras no Brasil. E, cara, nesse sentido, a gente já está se encaminhando aqui para o final, últimas 2 perguntas aqui para o Samuca, mas passou assim... rápido demais. Passou rápido, né? Mas assim, cara, eu acho que um insight importante dessa tua fala em relação à viagem a Portugal e da adaptação do pitch, então isso é muito importante, né? A gente não pode, de repente, pegar algo que é, como exemplo, um quadrado aqui no Brasil e tentar botar num círculo que seja Portugal ou mercados internacionais. Então essa adaptabilidade do produto, mas não só do produto específico, mas de quais produtos, né? Essa estratégia comercial acho que é muito importante e faz a total diferença. Até porque, eventualmente, a competição por lá pode ser maior, mais acirrada, mas eventualmente a gente pode ter alguns produtos específicos onde a gente tem uma vantagem competitiva mais importante, né? Então eu acredito que vocês fizeram uma análise mais ou menos nessa linha para identificar os produtos que mais se adaptariam ao mercado. Exato, porque a gente continua com uma gama muito, muito ampla de produto, então desde o discovery para descobrir qual software ou que software a gente precisa construir para resolver um problema, até a nuvem, né? Então essa esteira completa. E para Portugal a gente chegou a criar, para Portugal e Canadá, tá? A gente chegou a criar um produto de entrada que a gente chama de diagnóstico. Então é diagnóstico de nuvem, onde a gente avalia o pilar de segurança, custo e performance. Então, é um ticket médio baixo, onde a gente já entrega um valor alto para o cliente e é uma porta de entrada. Então, essa simplificação de toda a nossa complexidade do serviço de cloud deu origem a esse serviço de diagnóstico. Então, está sendo, nesse momento, a nossa estratégia, tanto para Portugal, né, nas conversas com os parceiros, quanto para o Canadá. E a gente está usando essa mesma lógica para o Discovery. Então, a gente tem uns discoveries mais complexos e mais robustos, mas também a gente está reduzindo um pouco e tem um discovery um pouco menor, digamos assim, para servir como porta de entrada, porque o cliente precisa nos conhecer, né? Então, a gente quer entrar, gerar valor, o cliente, uma vez nos conhecendo, a gente cria relacionamento e consegue crescer. Exato, né? Buscando agregar valor médio e longo prazo, né? E para a gente finalizar, então, Samuel, o que a gente pode deixar de mensagem para os empreendedores, o pessoal que está nos acompanhando, que não tem essa experiência que você já tem no mercado internacional, mas talvez tenha aquela vontade de iniciar essa jornada fora do país, como que eventualmente a Evlum pode colaborar nisso? E deixa a tua mensagem final então para os nossos colaboradores legal. E pessoal que está assistindo em casa. Eu acho que de mensagem final, assim, é difícil falar, uma dica ou não, enfim, mas considerando, né, a jornada que a gente passou e está passando, eu acho que cara, busca informação, né, busca informação aonde ela estiver, se não tem lugar para buscar, começa no Google, mesmo que foi o que a gente fez. Se tiver conexões internacionais, ative essas conexões. Mas é uma pessoa que não tem nada a ver com o meu mercado, não importa. Talvez ela conheça alguém que conhece alguém, né? Exato. Então, cria essa conexão e deixa essa porta aberta. Busca ajuda, né? Porque uma das coisas que a gente fez foi buscar ajuda. Então, né, tu é um cara que vem nos ajudando bastante. Outras pessoas que a gente tinha conexão aqui no Brasil e que a gente enxergava minimamente, cara, esse cara aqui, sei lá, pode nos conectar com alguém em algum lugar. Beleza, vamos lá conversar. Esse cara já fez algum movimento de internacionalização ou tem negócios internacionais? Cara, vamos lá conversar, não importa. Então, no começo, é meio que realmente atirar com uma metralhadora e acertar e ver, pô, tá, beleza, aqui... a conversa foi boa, mas eu acho que pro que eu tô precisando realmente não vai ajudar. Mas daí tu vai conseguir encontrar algum meio de conseguir dar um próximo passo, né? Uma outra coisa que eu falaria é, cara, vai para fora. Se tiver condições, vai para evento, se tiver conexão fora, vai ativar essa conexão, como a gente foi pro Canadá, por exemplo. No Canadá eu não fui para evento, mas eu fui lá visitar, né, o nosso ex-sócio e agora parceiro, até para mostrar para ele, cara, é um movimento sério, eu tô aqui para apertar a tua mão para dizer, vamos junto. Né, isso fez toda a diferença. Né, então, se tiver oportunidade, vai para fora. Se tá inseguro com o inglês, que pode acontecer, vai estudar inglês e vai fazer intercâmbio. Eu fiz intercâmbio faz 2 anos,
também destrava muito, sabe? Porque às vezes a pessoa fica nessa questão de língua e tal. Sim, sim. E sendo que isso não necessariamente é um problema tão impeditivo. grande, ele Sim, é um pode atrapalhar, pode. Mas hoje eu tenho pessoas na Avalon que falam inglês muito melhor que eu, né? Se eu precisar fazer uma reunião, eu vou fazer, vai dar certo, beleza? Mas tem pessoas que são muito melhores que eu nisso, então, né, traz elas pro time e deixa eles trabalharem. E esse é um ponto também, divide essa responsabilidade com o time. Se você tem um time e eles compram essa ideia, tu conseguiu vender isso para eles, mostrar que é um plano sólido, que faz sentido, ou que no primeiro momento pode até ser só uma vontade que vai se transformar num plano, traz o time junto, porque a gente se surpreende, assim, né, do quanto que as pessoas querem isso e fazem para acontecer. Então, acho que, né, não foi um ponto específico, mas Sim, é sim. um pouco do que realmente a gente vem fazendo, né, tá dando certo, a gente continua fazendo e agora é uma melhoria contínua, né? Então, no mais, cara, eu só, né, agradecer novamente aí a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao nosso processo de internacionalização e quiser trocar uma ideia, cara, me chama no Fazer um LinkedIn, benchmarking, fazer um né? benchmarking, exato. Eu posso trazer o Thiago, que é o nosso head de internacionalização. Inclusive, nós vamos trazer o Thiago aqui no próximo papo. Ó, Thiago, já fica o convite aí ao vivo pro Thiago. Boa. Então, se vocês quiserem, podem me acionar no Instagram, Samuel Silveira M, né, o @Samuel Silveira M, no LinkedIn também, Samuel Silveira. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da Avalon também, podem me chamar. A gente está com algumas frentes bem legais que atende empresas de todos os tamanhos, né? Então, se você está com dúvida, por exemplo, com insegurança de como fazer investimentos em tecnologia, eu desenvolvo ou não desenvolvo esse software? Cara, tem um pacotinho ali que é um Discovery que a gente faz em um mês e que a gente te diminui a incerteza da tua decisão. Então, se tu tá incerto, não toma decisão. Troca uma ideia, a gente faz o Discovery, diminui essa tua incerteza e depois tu toma a decisão. E isso é uma das coisas, que é uma adaptação que a gente fez tanto pro mercado brasileiro quanto pro mercado internacional e que está dando super certo. Sem dúvida. Então, para finalizar aqui, agradecer aí a cordialidade do Samuel e estar com a gente aqui. Cancelou a aula de inglês, cara, super honrado aí por esse momento. E a gente vai fazer uma próxima sessão também com o Thiago, trabalha na Avalon aí, gerente de negócios internacionais, de internacionalização da empresa. E qualquer dúvida também, a gente fica à disposição aí, Vini Bittencourt no Instagram, Vinícius Bittencourt lá no LinkedIn. E nós temos aí a Flow Vista, né? Nossa empresa de governança e negócios internacionais. E pra gente é um prazer acompanhar aí o Samuel e a Avalon nessa jornada internacional bem de pertinho. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado.